Fla-Flu 2-4 que você está nesse vídeo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos embora pra gente poder falar de Flamengo e Fluminense, jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Campeonato este que já tem Fluminense e Flamengo como classificados e não só isso, também o Nova Iguaçu já garantido como classificado. O jogo de hoje é o Fla-Flu de número 448, né, como eu expliquei. São 141 vitórias nossas, 144 empates e 162 vitórias deles. Estamos precisando dar uma diminuída nesse número aí. O jogo é às 4 da tarde no Maracanã. Transmissão aí de TV aberta, na Band, no Gold. Mas a gente vai estar, você já sabe que você precisa fazer isso. Você, a partir de 2h30, você vai ficar ligadinho aqui no Raiz Tricolor, na nossa jornada. Tem o canal Jornada KTO 1902 também, é transmitido também no canal do Lessa, no canal 20. A nossa jornada começa 2h30, direto do Maracanã com o nosso pré-jogo. Às 4 a gente já emenda direto na transmissão da partida. Eu narro, o Vitor Lessa comenta. E tem o nosso pós-jogo também depois, com eu, Vitor Lessa, o Fio, o Cauã Tinoco nas reportagens. Enfim, tudo aquele pós-jogo que você já está acostumado, repercutindo, seja vitória, seja derrota, empate, a gente está repercutindo e comentando a atuação do Fluminense. A gente vai ali, são quase 5 horas de conteúdo nesse domingo para você poder acompanhar, beleza? É isso então, vamos falar um pouquinho do jogo. E para falar desse jogo, cara, não tem como a gente falar desse jogo sem botar a tabela na tela, porque acredito eu que a gente vai ter um conflito aí um pouquinho esquisito na cabeça do torcedor. Tá aí a tabela, o Flamengo é líder, mesma pontuação do Fluminense, né? Tropeçou 3 vezes empatando, mas eles têm 17 gols de saldo, fizeram mais gols e tomaram menos que a gente só tem 10. 21 pontos Flamengo, 20 pontos Fluminense, o Nova Iguaçu também tem 21, mas também tem um saldo bem pior que o do Fluminense. Assim como Vasco e Botafogo, que ainda disputam a classificação e já jogaram na rodada. Para esse domingo só ficou Bangu e Madureira, Boa Vista e Sampaio Corrêa, né, o clássico de Saquarema, e o Fla-Flu. E por que eu falei de conflito de interesses, cara? Primeiro, porque esse jogo vale a Taça Guanabara. Talvez não efetivamente, né, porque, por exemplo, se o Fluminense vencer, ele pode ser ultrapassado na próxima rodada pelo próprio Flamengo. Se o Fluminense perder o Botafogo, o Flamengo ganhar a última rodada, enfim. Mas numa real, né, a gente dá pra imaginar que tanto se der empate ou der vitória do Flamengo, a gente não consegue tirar essa vantagem na última rodada. Então o Fluminense precisa vencer para ganhar a Taça Guanabara. Aí você pode se perguntar, tá, Gabriel, mas além de uma taça, o que tem de vantagem da gente ser campeão? É aí que entra o fator que eu falei da gente se pegar num conflito ali de interesses. Por quê? É provável, na última rodada, tem Nova Iguaçu e Volta Redonda, e o provável que venha acontecendo no campeonato todo é o Nova Iguaçu ganhar esse jogo. Logo, o Nova Iguaçu terminaria ali pelo menos na 3ª posição, né? Assim como, na última rodada também, vamos lá, né? O Fluminense ganhando seria primeiro ou segundo, dependeria desse jogo agora, desse Fla-Flu. Com isso, com o Nova Iguaçu em terceiro, é muito provável que quem perder o Fla-Flu deste domingo, ou no caso do Fluminense se empatar, enfrente o Nova Iguaçu na semifinal. Um time pequeno, não sabemos exatamente aonde ele vai mandar o jogo. Enfim, a gente ficaria com um adversário mais fraco, né, na teoria, né, um adversário menor, com menos torcida. E quem terminar em primeiro ficaria com um clássico, seja contra Vasco ou contra Botafogo, que ainda tem chance de classificação, que é mais chato nesse ponto. Por outro lado, num eventual final entre Flamengo e Fluminense, o Flamengo teria o mando de campo do jogo de volta. Então isso seria algo bem complicado. Inclusive, nos últimos 4 cariocas foram Fla-Flu a final. Os 2 que o Flamengo ganhou, ele teve o mando na volta. Os 2 que o Fluminense ganhou, o Fluminense teve o mando na volta. E os jogos de volta foram muito importantes em todos esses 4 confrontos. Acho que só o nosso de 2022 foi o jogo de ida, foi muito determinante. Todos os outros foram decididos bastante no jogo de volta. Então, assim, é uma complicação. E eu quero ouvir vocês do chat aqui embaixo, né, nos comentários. Vocês preferem passar uma posição abaixo
enfrentar o Nova Iguaçu ou preferem passar numa posição acima e enfrentar um clássico? Deixa aqui embaixo no chat. Bem, tudo passa pelo jogo de hoje. Obviamente, esse conflito não existe na cabeça do Fernando Diniz ou na cabeça dos jogadores. Eles querem ganhar e passar em primeiro, independente do adversário. E estão certos nesse ponto. Mas a gente precisa falar um pouquinho agora, diretamente sobre o jogo de hoje. Porque ele é... Eu tô percebendo uma falta de conexão da galera do Fluminense um pouquinho com a realidade. Então vamos... O jogo é mais difícil do que parece, tá? Vamos lá, vamos pro bola em campo. Bem, bola em campo, a gente começa a falar aqui sobre escalação, né? Estão aí as... Eita, peraí, eu não atualizei a do Fluminense. Agora sim tá atualizada a do Fluminense. Essas são as prováveis escalações pro jogo de hoje. No Fluminense poupando alguns jogadores, né, por conta do cansaço do último jogo. Não é que o Fluminense tá poupando pro próximo jogo, tá poupando por conta do último jogo. Vem com Fábio no gol, Guga, Thiago Santos, Marlon e Diogo Barbosa, André, Martinelli, Renato Augusto, John Arias, Douglas Costa e Germancano. Quais jogadores são reservas aí nesse time misto do Fluminense? Chutaria eu que neste momento são reservas: Guga, Marlon, Diogo Barbosa, Renato Augusto e Douglas Costa. 5 jogadores que seriam reservas, acho que com todo mundo disponível. Porém, Guga e Diogo Barbosa serão titulares ali dentro dos jogos por conta de uma lesão de Marcelo, né, que deve estar recuperado já para quinta, e por uma lesão do Samuel Xavier. Então eles vêm atuando com mais frequência por conta disso. Já o Marlon está substituindo o Felipe Melo, poupado, o Renato Augusto está substituindo o Ganso e o Douglas Costa está substituindo o Keno, todos esses poupados por conta do jogo lá em Quito na quinta-feira, né? Vamos falar do Flamengo também, para depois a gente debater os dois times. Tite deve escalar o seguinte time: Rossi, o goleiro argentino, no gol, Varela na lateral direita, a zaga com Fabrício Bruno e Léo Pereira, e a lateral esquerda com Ayrton Lucas. O Matias Vinha ainda está no banco. Pulgar como volante, outra linha de 4 jogadores, né? O Tite adora esse 4-1-4-1, com o De La Cruz, que faz uma espécie de segundo volante, Arrascaeta, Luiz Araújo pela direita, Cebolinha pela esquerda e Pedro mais avançado no banco de reservas, com o Bruno Henrique, com o Gabriel Barbosa. São 2 jogadores que chamam mais atenção também no banco de reservas do Flamengo. Cara, vamos lá. Primeira coisa que eu falei aqui, que o jogo... acho que a galera tá ali se perdendo um pouquinho na dificuldade do jogo. O Flamengo está fazendo até agora um Carioca espetacular. O Flamengo tomou 1 gol no Campeonato Carioca. Enfim, o time alternativo pontuou, tal qual o Fluminense também. E com o time principal, o Flamengo, que já jogou 2 clássicos, a gente jogou um só tomou 1 gol no campeonato inteiro. Os últimos 3 jogos do Flamengo com o time principal, enfrentando times pequenos, foram uma goleada de 4-0, e se vocês chamam ou não de goleada, mas 3-0. Ou seja, o Flamengo fez 10 gols nos últimos 3 jogos e não tomou nenhum. Então, assim, a gente tá falando de um adversário que vem numa sequência boa, tá? Aqui a gente não esconde as coisas nem nada. O Flamengo vem. O Pedro vem sendo muito criticado lá no lado do Flamengo. Mas, por outro lado, é um cara que tem guardado gols, tem perdido pênaltis, mas tem guardado gols também. Então, assim, a gente tem que ter atenção, porque eles vêm com o time principal. Tem o desfalque ali do Gerson, que já vinha há um certo tempo. Do Davi Luiz, que foi liberado agora de última hora, né? Por conta de questões familiares e tal, mas é o time principal do Flamengo, é o que ele tem de melhor, e que tá muito bem entrosado e tem jogado bem. Do lado do Fluminense, a gente tem um time, que eu escalei esse time pra minha esposa, né? Eu falei, cara, o Fluminense vai jogar com time misto, ela falou, cara, time misto com cara de titular, né? Porque Renato Augusto, Douglas Costa, Guga mesmo, são jogadores que, por mais que tenham um status de reserva no Fluminense, são jogadores de um nível muito bom, né? Pensando em equipes para um campeonato carioca. Então, assim, é um jogo que o Fluminense tem isso, tem esse nome também, tem uma força, mas o Fluminense não tem o retrospecto no campo agora nos últimos jogos. E esse é o maior problema. O time titular do Fluminense, ou até mesmo esse time que vai entrar em campo, até agora ainda não convenceu. Ainda não deu um argumento muito forte para o Fluminense, ou para a torcida, no caso para a gente na torcida, de que vai deslanchar.
A gente tem alguns poucos jogos assim que a gente olha e fala, nossa e tal, mas assim, nenhum deles empolgou num nível grande. Tanto que por isso o Fluminense também tem pouco saldo. Talvez o do Bangu ali com a goleada, mas ainda assim tomando 1-0 e tendo ali que dar uma sofrida até conseguir virar o jogo. O Fluminense vem, o time principal, né, com 4 jogos em que ele empatou com o Vasco sem fazer gol. Teve dificuldade para poder fazer 1-0 no Sampaio Corrêa e no Madureira, de furar essas retrancas, e teve um jogo completamente atípico na altitude contra a LDU. O Flamengo vai oferecer ao Fluminense algo que o Fluminense ainda não teve no ano, tirando o jogo lá da altitude, que é um time que vai se propor a atacar o Fluminense. E o Fluminense vai oferecer ao Flamengo também algo que o Flamengo não teve no ano, que é um time que não vai botar a bunda na parede. Vai ser a primeira vez no ano que o Flamengo vai enfrentar um time que vai enfrentá-lo de verdade. Não vai ter medo do Flamengo como os times pequenos tiveram, né? Porque, de certa maneira, até o Botafogo e o Vasco tiveram um respeito exagerado ali com o Flamengo e travaram um jogo em que o Flamengo, apesar dessa campanha toda espetacular que eu falei no Carioca, empatou 0-0 com o Vasco e ganhou do Botafogo com um gol no último minuto. O maior mérito do nosso adversário hoje é a defesa. O Flamengo tomou um gol só no Carioca. O maior demérito do Fluminense até agora no Carioca é o ataque. Vem fazendo poucos gols do time principal. Por outro lado, a defesa do Fluminense do time principal até que funcionou bem e o ataque do Flamengo tem funcionado bem. Ou seja, vai ser a gente apostando na criação do Fluminense, que ainda não vem acontecendo muito, mas agora vai ter espaços para jogar, versus a defesa do Flamengo, que não foi vazada direito. Já pensando no inverso também, que é o ataque do Flamengo tem funcionado muito, né? O Luiz Araújo tá jogando pra cacete, aberto pelas pontas com Cebolinha, o De La Cruz fazendo essa função de segundo volante junto com a Arrascaeta, pelo meio também tem criado muitas chances, então é um time que ataca muito bem. Do nosso lado, qual é a minha maior preocupação? Questão física, o cansaço. A gente sabe que o Fluminense não vai entrar, jogou quinta em Quito, chegou na manhã da sexta-feira, e por mais que se tenha dormido ali no conforto do avião, a gente tá falando ainda assim de um avião, não dá pra dormir direito, é horrível dormir em avião, você não chega tranquilamente. Então eles tiveram a sexta de folga, só tiveram treinamento no sábado, e é um time que não jogou junto ainda direito. Vamos ver como vai ser a construção desse time. Tô curioso pra ver o Renato Augusto como agente de criação pelo meio de campo. Tô curioso pra ver como John Arias e Douglas Costa jogarão, já que o John Arias atua muito trocando de lado, e o Douglas Costa é um cara muito fixo pelo lado esquerdo, né? Quero ver o Douglas Costa jogando também, né? Primeiro grande jogo, assim, que vai ter o Douglas Costa para poder mostrar mais, além do que um ou outro lancezinho solto. E quero ver essa dupla de zaga também, que até agora no ano tem me empolgado. O Thiago Santos tem feito bons jogos, pra mim fez um ótimo jogo contra a LDU, e o Marlon finalmente estreou pelo Fluminense contra a LDU, né? Foi o primeiro bom jogo assim do Marlon. As duas laterais oferecem essas ultrapassagens nas costas dos laterais adversários. O Flamengo é um time que avança muito e ataca muito, mas como eu falei, até agora não teve um adversário ainda que se propusesse a jogar de fato contra o Flamengo. Na KTO, eu cheguei a pegar uma odd, deixa eu botar até aí na tela aí, ó. Eu cheguei a pegar uma odd na KTO de 6,5 da vitória do Fluminense. Eu botei R$10 e tava voltando R$65. No momento que eu tô gravando isso daqui, essa odd já caiu, já tá 5. Por quê? Porque a galera tá apostando no Fluminense. Vale você apostar lá no Fluminense pra esse jogo? Acho arriscado. Acho que tem um risco, por isso a odd é 5, porque o Fluminense não entra como favorito. É o time misto do Fluminense contra o time do Flamengo e o Fluminense com a cabeça na LDU. Ainda assim, um golzinho do Germancano. Cadê? Tem, acho que... o golzinho do Germancano pagando R$3,75 é tentador, hein? Contra o Flamengo, a qualquer momento o Germancano R$3,75. Se você quiser usar e dizer que o Germancano faz o primeiro gol, inclusive pagando 8, aí eu acho ousado demais, mas o R$3,75 enfim, tá? Vai lá na KTO, usa o cupom do Jornada, né? O cupom Jornada, só isso, kto.com, você usa o cupom Jornada, ganha 20% de free bet. A arbitragem da partida foi escolhida em consonância entre os dois clubes. A arbitragem é de Yuri Elino Ferreira da Cruz. Vai pro terceiro
Vai para terceiro jogo dele nesse ano do Fluminense, tá? Ele apitou 2-2 com o Boa Vista lá em Bacaxá, apitou 1-0 contra o Madureira no Maracanã e apita agora o Fla-Flu. Vai ser um dos grandes desafios pro Yuri Lino. Ele nunca apitou clássico do Fluminense, não. Enfim, torço para que faça uma boa arbitragem, que ele não seja assunto após a partida. É isso, tá? Não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Nossa transmissão começa às 14h30, às 2h30. Tamo junto, até a próxima. Valeu!